Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Irmãos, um forte abraço a todos e hoje vamos meditar nessa e em uma outra mensagem, tá? Antes que venha aqueles estudos que eu falei para vocês, tá? Vamos à nossa oração? Juntos, abraçados fortemente na luz que vai muito além do infinito, que é a luz desse maravilhoso Deus, né? Oremos. Santo e eterno Deus, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Santo, 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 tremendo é o Teu santo nome. O Deus Criador dos céus e da terra. Aleluias e glórias ao Teu eterno nome. Ontem, hoje, amanhã e sempre. A tudo te pedimos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Nos envolva agora em Teu manto sagrado e faça jorrar, aumentar cada vez mais o Espírito Santo em nós para que sejamos somente Teus. A tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Mateus. Vamos ver o que Mateus, por meio do Espírito Santo, tem a falar em nossos corações. Mateus, passou. Mateus 21, 12, 13. Mateus 21. Mateus 21. A entrada triunfal em Jerusalém, né? Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Até que chegou ao templo, né? E lá aconteceu o seguinte, templo de Jerusalém. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores, ou seja, covil de ladrões. Bom, vamos entender o seguinte. Esse povo, na entrada triunfal de Jerusalém, que gritava, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o filho de Davi. Depois de alguns dias, manipulado pela liderança religiosa, estavam gritando, crucifica-o. Não? Tudo profecia. Não é o judeu que matou o Senhor Jesus. Não. A profecia. Os pecados da humanidade toda crucificaram o Senhor Jesus. Não é? Agora vamos entender isso aqui. Por que Jesus fez isso? Exatamente pelo seguinte. O povo era lesado ou literalmente roubado pelos vendedores e pelos líderes do templo. Ué, mas estava fora do templo aos seus redores ali. Sim, mas de conluio. O que é conluio? Uma combinação. Eu vinha ali com dinheiro, eu vinha ali com o animal perfeito, e eles arrumavam um defeito nesse abençoado animal. Que estava suado, que andou muito, um negócio aqui, um negócio ali, e assim vai. Aí eu tirava o dinheiro do bolso e ia comprar outro animal. Não. O senhor não pode comprar o animal com esse dinheiro. O senhor tem que comprar a moeda do templo. Primeiro roubo. A moeda do templo era uma moeda superfaturada. Eu comprava a moeda. E depois eu pagava muito além do preço real para o animal que estava sendo ali vendido aos redores do templo. Ou seja, o templo ganhava horrores nas minhas costas e o vendedor também. Porque o preço que eu iria pagar em um pombo, para sacrificar um pombo, sacrificar um cordeiro sem defeito, eu pagava por 3, por 5 cordeiros, por 3, por 5 pombos.
Será que Deus estava contente com essa situação? E assim também é hoje, tá, irmãos? De forma muito pior. Tem muitas religiões sérias? Tem. Presbiteriana, Assembleia, Ministério Belém Madureira, deve existir outros também muito sérios. Eu posso falar daqueles que eu conheço, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Adventista da Promessa, a Igreja Batista, né? Enfim, existem igrejas sérias, mas existem muitas igrejas também que são comerciais, não tem doutrina nenhuma, não tem, entendeu? É aquele culto na emoção, e a Bíblia diz o quê? Meu culto será pregado pela razão, nunca pela emoção. A emoção é os louvores, que vem dar um colorido especial no culto. Mas, por exemplo, em uma hora de culto, foi 50 minutos de pregação, 10 minutos de louvores, 15 minutos, 20 minutos no máximo aí de louvor. E um tempo considerável, né? 40, 50, às vezes até uma hora e pouco de mensagem, de pregação. Tá certo? Então era isso que Jesus estava ali dando uma advertência tão severa naquela época. Tá ok? João 2. O que aconteceu em João 2? Vamos ver. Eu não lembro o que está escrito em João 2. Será que é o casamento em Caná da Galileia? João 2. Tem o casamento da Caná da Galileia, mas tem outras coisas também. Muitos creem em Jesus, Jesus purifica o templo e assim por diante. Vamos ver. João 2, 14 e 15 diz assim, ó. 14 e 15. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Por isso o nome cambistas, né? Por causa daquilo que eu te expliquei. Tendo feito uma zorrague, que foi o que Jesus fez, né? Jogou os potinhos de dinheiro no chão e virou a mesa dos cambistas e assim por diante, né? Para colocar a casa em ordem, né? Às vezes você faz um boné velho, é boné velho mesmo, não é boné velho bonitinho, não. Boné velho mesmo, para o povo perceber que ainda há um Deus de justiça, né? Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Porque ali era um negócio mesmo, né? De altíssimo lucro. Lucro, a gente pode falar em lucro quando o lucro é honesto, né? Mas ali no caso estava lesando o povo mesmo, né? Tudo bem, quando você cobra o valor de um pombo, quando você cobra o valor de um cordeiro, a pessoa quis comprar, achou o animal mais bonito que o dela, sacrificar, não tem problema nenhum. Agora, você falar que um animal tem defeito, se o animal não tem defeito para vender o seu, aí já começa a complicar bastante a situação. Joia. Muito bem. Muito bem. E agora vamos lá em primeira não, João 15, Evangelho de João 15, já está aqui em João mesmo. Vamos em João 15 então. Olha só. E era um povo que professava seguir a Deus e seguir com todo o amor, com toda a sua vida, os seus mandamentos, os seus 10 mandamentos lá de Êxodo 20, do 1 ao 17. Não é? Então vamos ver aqui uma mensagem linda, eu acho uma das mensagens mais lindas da Bíblia. E talvez, se não for a mais linda da Bíblia, está entre as mais lindas, mas é a minha predileta essa aqui, João 15. Mas não foi isso porque ela está aqui nessa mensagem, não. É porque ela é decisiva para esse tipo de problema, tá? Quando há desonestidade. Diz assim, João 15, do 1 ao 10. Eu sou a videira, ou seja, a árvore da vida. Jesus falando, Jesus é a árvore da vida. Eu sou a videira verdadeira. Se ele é verdadeira, não existe outra que seja também verdadeira.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, ou seja, poda, né? Para que produza mais fruto ainda. Não é? Poda, lapida nosso ser, para que possamos crescer na fé, na esperança e no amor. Ou seja, diminui a quantidade de pecados e diminui a gravidade dos pecados. Isso que é a nossa santificação. No livro de Hebreus diz que sem a santificação ninguém herda do reino de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando você lê as Sagradas Escrituras, você está sendo limpo? Sim. Você está sendo limpo do egoísmo, das coisas de nosso coração que não estão em harmonia com o ser de Deus. Entendendo ou não entendendo a Bíblia. A palavra que você está lendo, ela te limpa. Por quê? Porque Jesus disse que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ou seja, antes de ser palavra, é espírito. E qual a consequência de ser algo espiritual? Tem a capacidade de gerar vida. E se gera vida, dá força, vigor, restauração, transformação, em nova criatura é. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nova criatura é. É a transformação que a palavra de Deus faz em nossas vidas, mediante as bênçãos e as dádivas de Deus e os dons também. Os dons espirituais. Tá? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? De si mesmo nós estamos perdidos, irmão. É pecado atrás de pecado e vai de mal a pior. Se não permanecer na videira. Ou seja, temos que ser enxertados e permanecer na videira, crescendo na fé, na esperança e no amor. Perseverança da fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a Bíblia, diz a palavra. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Se existe uma verdade verdadeira, uma verdade absoluta, uma verdade que é muito mais do que verdade, é esta. O livro de Salmos diz assim: é por forças emanadas dos altos dos céus que vos concedo mais um dia de vida. Bíblia na linguagem de hoje. Ou seja, essa força vem de quem? De Adonai Yoshua HaMashiach, o Senhor Jesus, o Messias. Tá? É nessa força que você abre os olhos para mais um dia de vitória com o Senhor lado a lado, sem soltar de sua mão, o dia inteiro, meditando. Senhor, me ajuda agora nessa etapa do serviço, que está indo suavemente tudo, mas lá na frente sempre ocorre alguns probleminhas, é natural, né? E o Senhor está aqui comigo, guia minhas mãos a resolver mediante a tua santa e bendita vontade, né? Sempre com pensamento ao alto. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E assim tereis vida e vida em abundância, com o Mestre amado, buscando ficar sempre com ele. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ou seja, lançam no fogo e o queimam. O quê? Falecer. Só que o cristão não falece, né? Desci ao pó da terra no Senhor. Deixei de existir. Porém, aquele que morre no Senhor não morreu. Ele desceu ao pó da terra no Senhor. Quando Jesus voltar no último dia desta terra, ocorre a ressurreição do último dia. E a Bíblia ainda fala como? É pelo falar. Assim como foi na criação. Pelo falar sai ar de sua boca, que é o Ruach, é o Espírito, e cria todas as coisas, gera vida. Pelo falar, ele dá ordem para todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus saírem das sepulturas. Despertar do seu sono
e serem ressuscitados agora em imagem e semelhança de Deus. Filhos agora não por adoção mediante o sangue de Cristo Jesus, mas filhos genuínos, porque estes que ressuscitam não existe mais o pecado. E aqueles que estão vivos, que ainda não morreram e estão em Cristo, estes são transformados. Os que saem da sepultura saem incorruptíveis, sem o pecado. E aqueles que estão vivos, num abrir e fechar de olhos, são transformados. Não existe mais é o toque final da santificação também de todos eles. Aqueles que estão mortos ressuscitaram e aqueles que estão vivos e foram transformados. É o toque final da santificação da carreira da fé em Cristo Jesus. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque quem está inscrito só pede coisas vinculadas ao Espírito. Não pede, Senhor, eu tô com meu carro aqui, né? Tá meio velhinho, me dando problema. Eu queria muito que o Senhor me desse um carro novo. Não pede nada da carne. Quem que está... Por que da carne a gente não pede nada? Porque a gente sabe que o pão de cada dia para esperar a volta do Senhor Jesus, Ele vai prover. Todas as nossas necessidades Ele vai prover. Mediante a vontade dEle, não a nossa. Então você nem perde tempo com esse tipo de oração. Você está vinculado às coisas do Espírito. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque você está no Espírito. Então você vai pedir coisas espirituais, a ter mais vigor espiritual, a passar de forma mais intensa o dia com o Senhor, a cura de uma pessoa, se assim for a vontade de Deus, por mais saúde física, mental e espiritual. Nisto é glorificado meu Pai. Tá vendo? Pedindo coisas do Espírito. O que acontece? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Mas como permanecer no amor de Deus? Agora ele vai falar. Como permanecer no amor de Adonai? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aliás, Jesus foi exemplo de morrer sem pecado, ou seja, ele guardou a lei com imensa perfeição, com perfeição completa. Foi o único que conseguiu isso. Não é? Tá ok? E João 14,15, vamos ver. João 14,15 diz lá. João 14,15 diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém por isso. 1 João 2,4. Esse 1 João capítulo 2, todo ele fala da pessoa de Cristo. Tá? Todinho. De ponta a ponta. Jesus é o único centro desse capítulo. 1 João capítulo 2 está aqui. O verso 4 diz assim: Aquele que diz, eu o conheço, conhece quem? O Senhor Jesus. O tema central do capítulo. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Rapaz, e quem é o pai da mentira? Lúcifer. Daí você põe a mão na cabeça e... Nossa, mas quais igrejas guardam os 10 mandamentos? Tem um punhado que guarda 9. Tem um punhado que não guarda nenhum. Tem um punhado que guarda 9. Mas igrejas que guardam 10? São algumas. E outra, Tiago, verso... Vamos tentar pegar lá? Tiago 2, esse verso também é importante. Lá em Tiago está aqui. Tiago, capítulo 2. Olha o que Tiago fala. Olha o que Tiago fala. Tiago 2, verso 9 em diante. Se todavia fizerdes acepção de pessoas, ou seja, diferença entre as pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pecou contra a lei, porque fez diferença entre o rico e o pobre, e assim por diante. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ou seja, guarda toda a lei e tropeçou em um só mandamento. O mandamento fala para não roubar e eu roubei. Ao invés de pegar 10 balas, eu peguei 11, 12 no supermercado e paguei por 10. Peguei 12 balas e paguei por 10. Roubei 2 balas.
10 estavam pagas. As 2 mais que eu peguei para embolsar mesmo e adoçar o coração com esse meu erro, pecado. Então diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ou seja, tropeça em um só mandamento, se torna culpado de todos, porque os mandamentos são entrelaçados a desenvolver o amor de Deus em nós. E assim sermos santificados pelo Senhor Jesus, que ele diz o quê? Até do sábado eu sou o Senhor, em algumas versões. Em outras diz, eu sou o Senhor do sábado. Por isso que Hebreus 4, do verso 9 ao 11, explica ali porque Jesus não ressuscitou no sábado. Porque ele próprio respeitou o seu dia, descansando da sua árdua missão, assim como Deus das suas. E repete, como Deus das suas? Sim, assim como Deus das suas, Deus das suas obras. Na criação, Deus também criou tudo em 6 dias, o sétimo ele usou só para descanso, que no sentido do hebraico ali significa contemplar as maravilhas que ele disse, muito bom, foram criadas ali com Adão. E já dá toda a sabedoria necessária a Adão e Eva não pecarem, não fazerem nada com aquele fruto proibido, e nem tocar na árvore, muito menos comer do seu fruto, tá certo? Se tocar ou comer do fruto daquela árvore, morreria. E assim foi. Se Deus fala que morre, morre. É porque não tem reencarnação, não, nada disso. Tem ressurreição no último dia. Entende? Quer ver? Outro verso importante. Vamos lá. Hebreus 9, 27 e o 28 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Tá vendo? O homem ele morre uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Ou seja, a ressurreição do último dia. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado. Ele vem agora, na glória de Deus, com todos os anjos, né? Assim diz o Evangelho. Aos que o aguardam para a salvação. E agora vamos encerrando lá em 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7 está aqui, ó. 2 Coríntios 7 está aqui. Segundo Coríntios 7, os versos são 10 e 9. Então vamos lá. 10 e 9. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Provérbios fala, a tristeza faz secar os ossos. Aquela pessoa que sempre está triste, amarga, né? De mal com a vida. Verso 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. A pessoa se arrepende, chora agora do pecado que cometeu com Deus, mas ela vai crescendo na fé, na esperança, no amor, a alegria de Deus, a felicidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, a bondade, ela perdoar as pessoas e assim receber o perdão divino, porque se ela não perdoar as pessoas, ela não recebe perdão divino, está em Mateus, né? Isso aí, Mateus 6, os 2 versos seguintes, logo depois que encerra a oração do Pai Nosso, e assim por diante, não é? Esse é meu desejo, minha oração para você, meu irmão, minha irmã. Olha lá. Vamos lá no livro de Judas. Olha que Judas fala para mim e para você. Judas 24 e 25 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, de pecados. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados. Olha lá,
sem manchas, diante da sua glória. Mancha que no caso seria o pecado, né? Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Amém.